Meus irmãos, nós lemos 12 versículos, 12 versos. E dentro desses 12 versos, meus irmãos, nós temos 7 perguntas. 7 pontos de interrogação nós temos no nosso texto. Isso nos chama a atenção, meus irmãos, deve nos chamar a atenção para o que nós devemos aprender do texto. Porque aquele que faz uma pergunta, ele deseja obter uma resposta. Resposta essa que ilumina acerca de uma questão, de uma dúvida que esse cidadão tinha antes. Nós perguntamos aquilo que nós queremos saber. Nós queremos saber aquilo que ainda nós não sabemos. Entretanto, quando nós nos deparamos com uma pergunta, nós devemos aprender. Nós estamos nos direcionando para o aprendizado. Aquele que pergunta, quer aprender. Aquele que quer aprender, o faz por uma pergunta. Se o texto, meus irmãos, tem muitas perguntas, se o texto, meus irmãos, ele tem muitos pontos de interrogação, então nós devemos olhar para esse texto como um texto que há de nos ensinar. Não que todo o restante da Bíblia, ou se faltasse ponto de interrogação, nós não iríamos aprender alguma coisa, mas esse texto nos chama a atenção pelo tanto de pergunta que nos faz. E a primeira das perguntas, meus irmãos, é a respeito de fé e de obras. E esse é o tema principal do texto. E é o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês. É o tema que eu gostaria de estudar com vocês e perceber o porquê que é que nós temos tantas dificuldades quando nós falamos a respeito de obras e de fé. Mais uma pergunta para nós, mais uma pergunta que fica para nós é: o que de fato é fé? O que é obras? Por que que esses temas eles estão ligados? Por que que nós devemos falar desse assunto de fé e de obras? E por que essa é uma pauta apresentada num culto público como esse? A definição de fé que Paulo... que Paulo não. Já estou subentendendo aqui que a carta aos Hebreus é de Paulo, mas isso pode não ser uma verdade. O escritor aos Hebreus disse: ora, a fé, a certeza das coisas, é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se vê. Nós temos uma definição bíblica do que é fé. Fé é a certeza e a crença de coisas que nós não temos como palpar, mas nós esperamos. E por que fé, que é uma certeza para a salvação, está ligada com as obras? Nós leremos no texto, meus irmãos, e nós aprenderemos como é que Tiago, ele explica isso para nós. O primeiro verso, meus irmãos, já é dotado de 2 perguntas. E ele começa com uma saudação fraterna, dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Perceba, meus irmãos, que essa pergunta ela pode ser feita para mim e para você nessa manhã. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se você ou eu, nós dissermos que nós temos fé, mas os frutos que nós produzimos não são frutos do alvo da nossa fé, como é que nós provaremos que temos fé? Ele nos diz isso e nós entendemos isso pelo restante do texto. O verso 15 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz,
tratem-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quando, meus irmãos, nós olhamos para o ministério de Cristo Jesus, que é o alvo da nossa fé, nós olhamos para o ministério e vemos, meus irmãos, uma caminhada de piedade. Jesus, ele curava as pessoas. Jesus, ele sarava as pessoas. Jesus, ele ensinava, meus irmãos, que ao invés de dar uma capa apenas, nós temos que dar a túnica, nós temos que ajudar os nossos irmãos. Ele nos diz, meus irmãos, que ao invés de oferecer uma única coisa, nós temos que dar mais ainda. Nós devemos olhar os nossos irmãos com piedade, com amor, com responsabilidade de cuidar. Uma das preocupações da igreja primitiva era o cuidado com aqueles que não tinham alguém que cuidasse deles. Olhem para as viúvas, olhem para os órfãos. Nas leis, meus irmãos, nós percebemos o cuidado de Deus para as pessoas menos privilegiadas. Quando você tinha um terreno de plantação, você não devia colher os frutos da beiradinha, do cantinho. Por quê? Porque aqueles frutos serviriam para alimentar aqueles que não tinham terreno. Os forasteiros que chegavam na cidade, eles não ficavam plenamente desamparados. Eles poderiam colher um pouquinho dos frutos dos terrenos das outras pessoas, porque a lei do Senhor guardava essas pessoas. E aí, como você diz, eu tenho fé em Deus, nesse Senhor, mas você tem a mão recolhida para ajudar o próximo. Como eu e você dizemos que nós temos fé no Senhor que cuida de todas as coisas, se a gente não está disposto a ajudar o nosso irmão que senta do nosso lado no banco. Tiago, ele está dizendo isso. Você diz que tem fé, mas olhando para a sua vida, nós não enxergamos o dono dessa fé, o alvo dessa fé. É por isso que nós temos que voltar no texto, lá no primeiro verso que nós lemos, e vermos bem o que Tiago está falando. Porque depois da vírgula aí, ele diz assim, ó, se alguém disser. E aqui, meus irmãos, ele está nos desvelando a respeito da fé verdadeira do coração. Porque ele está dizendo assim, ó, se alguém disser. Muita gente fala muita coisa, mas de fato você vai perceber se aquela pessoa está falando uma verdade ou uma mentira, se você assiste ela viver aquilo que ela está falando. Como que a pessoa ela pode dizer que tem fé em Cristo Jesus, se você não vê na vida dela, na forma que ela vive, uma vida piedosa, que imite o Senhor Jesus Cristo? De fato, meus irmãos, plenamente nós não seremos iguais a Cristo, porque nós fomos corrompidos pelo pecado e fatalmente nós pecaremos, nós encolheremos as nossas mãos, os nossos pés caminharão para distante do Senhor. Entretanto, meus irmãos, nós temos que, como anunciadores de fé, dissemos que temos fé, nós devemos ter uma vida que busque viver aquilo que Cristo ensinou. Mas quando nós olhamos para a vida de uma pessoa e vimos que ela não se faz parecida com Cristo, não se faz parecida com o alvo da nossa fé, aí então nós entendemos que o texto aqui está dizendo que essa pessoa que diz ter fé pode estar dizendo uma mentira, pode estar dizendo uma falácia, porque não tem as mãos estendidas para ajudar o próximo. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que o texto ele nos dá indícios de que
se alguém disser, mas se ele não demonstrar com atos, pode ser que de fato ele não tenha crido no Senhor Jesus. Ele não tenha fé, a fé salvadora. Assim também, diz o verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós identificamos, meus irmãos, alguém que tem fé em Cristo Jesus, não pela palavra que ele profere, não por aquilo que ele diz, mas nós identificamos uma pessoa que de fato tem fé por aquilo que ele faz, por aquilo que ele vive, por como ele vive. Como é que uma pessoa que diz ter fé em Cristo Jesus não tem uma vida piedosa? Logo, meus irmãos, quando nós olhamos para alguém que tem uma vida reta, uma vida justa, uma vida piedosa, nós logo já identificamos ele como uma pessoa de fé. As pessoas olham para a gente e dizem, tem alguma coisa diferente aí. Você tem uma vida diferente do que os demais. As pessoas identificam o alvo da nossa fé pelo jeito, pela forma que nós vivemos. O verso 18 diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, que eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. E depois de dizer que através das obras, através da fé, as obras que a vida produz, nos mostra de fato quem tem fé, ele faz uma pergunta retórica, meus irmãos, que nesse contexto helenista, vai nos dizer o quão necessário é o aparente fruto do Espírito para demonstrar a nossa fé. O 19 diz assim, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Porque, meus irmãos, num contexto helenista, onde o povo adorava muitos deuses, quando a pessoa queria se fazer convertido, se mostrar convertido, ela então falava assim, agora eu não acredito mais em muitos deuses, eu acredito num Deus só. E aqui Tiago vai falar assim, você está falando, então você está dando uma declaração de fé, que agora você se converteu. Mas aí ele nos dá a resposta disso, no continuante do texto, dizendo, até os demônios falam isso. Falar, declarar palavras, proferir palavras, até os demônios fazem isso. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, está falando certo. Mas isso até os demônios fazem. E o 20 ainda chama o caboclo de seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? E aí, meus irmãos, ele faz uma pergunta e entra na parte do texto que já causou muita confusão. Martinho Lutero, nos seus primeiros escritos, nas primeiras Bíblias traduzidas, ele tirou a epístola de Tiago do cânon. Ele disse, essa é uma epístola de palha. Martinho Lutero disse, isso não faz parte das Sagradas Escrituras. Evidentemente, depois ele reanalisou, e aí depois nós já temos escritos de Lutero e as traduções da Bíblia, ele já acolheu e aceitou o Evangelho de Tiago. Mas ele fez isso, meus irmãos, porque ele entendeu primariamente que Tiago ele estava falando ao contrário da teologia de Paulo, que nós somos salvos pela fé. Porque o texto nos diz assim, por acaso, no verso 21, por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado?
quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E então, meus irmãos, nós temos um paralelo que parece ir de encontro ou ir contra o princípio da fé salvadora, justificadora, que está na teologia de Paulo. Entretanto, meus irmãos, quando nós olhamos com mais amor, com mais carinho, com mais atenção ao texto, nós podemos perceber que esses textos eles estão andando lado a lado. E um não está dizendo contra o outro. Mas o que Tiago está dizendo aqui é a respeito do sacrifício de Isaque. Não foi isso que nós lemos? Ele disse que Abraão foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Mas quando nós vamos relembrar, meus irmãos, essa cena e essa história, nós percebemos que Abraão, ele vai oferecer Isaque em holocausto, mas isso está descrito, meus irmãos, em Gênesis 22. O chamado de Abraão é muito antes disso. Abraão esperou muito tempo por Isaque. Abraão foi chamado quando ele morava lá em Ur dos Caldeus. Quando seus pais, eles viviam num contexto totalmente diferente da palavra do Senhor. Ele foi chamado, a palavra do Senhor veio a ele, sai da sua terra, da sua parentela. E ele, meus irmãos, o que ele fez? Ele saiu. Ele caminhou, ele foi viver a vida que Deus tinha proposto a ele, sem saber o que era que Deus tinha proposto. Isto é fé, meus irmãos. A fé de Abraão não vem no ato dele entregar o seu filho a Deus em holocausto. A fé de Abraão, ela está consumada muito antes disso. Quando nós percebemos isso, meus irmãos, nós temos que olhar a essa palavra justificado no texto de Tiago de uma forma diferente. Porque ele não está dizendo o momento, ele não está querendo nos dizer exatamente o momento em que Abraão foi unido com Deus novamente. Mas ele está querendo falar a respeito da obra, meus irmãos, que testificou isso, ou que anunciou isso para os demais. Lembra que nós estávamos falando a respeito daquele que diz ser? Aqui nós estamos vendo o momento em que Abraão, um dos momentos em que Abraão demonstra a sua fé. Ele sim ia entregar o seu filho, mas lá em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão, Gênesis 15, capítulo 15, verso 6, o texto nos diz assim: Abraão creu em Yahvé, e isso ele foi tido em conta de justiça. Abraão já tinha sido justificado, meus irmãos. Ele já tinha sido unido com Cristo novamente, antes de precisar ou de ter o chamado para imolar o seu filho. E é impressionante, meus irmãos, o como o fruto deve fazer jus à árvore. Tiago aqui, ele está explanando para nós a respeito do fruto e da árvore. Se você tiver muita cautela, você vai olhar para a árvore e pela folha, pela textura, pela cor, o tanto de casca que dá, pelo tamanho da casca, você vai dizer, parece que essa árvore é desse fruto ou daquele outro. Mas você só vai ter certeza de que árvore é aquela pelo fruto. Quando ela florescer, der o seu fruto e você pegar na mão o fruto e comer e dizer, de fato, essa é uma macieira. De fato, essa é uma oliveira. De fato, esse é um pé de laranja. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. E quando o Tiago fala do fruto da fé de Abraão, ele está dizendo,
ele tem fé suficiente para dar o filho dele. Deus pede e ele diz, então vamos lá. Deus vai, quando o filho dele pergunta, pai, mas cadê o sacrifício? O que ele responde para o filho dele? Ele diz, Deus vai prover, Deus vai preparar. Tiago, ele não está dizendo que Abraão, ele foi justificado, ele foi reconciliado com Deus neste exato momento que ele se propõe a oferecer o filho dele em holocausto. Mas ele está dizendo, está vendo? O fruto dele provou a fé que ele tinha. Porque nós lemos isso. Abraão já tinha sido justificado pela crença, por acreditar em Cristo muito antes. Quantos e quantos anos ele esperou a promessa de Deus ser cumprida na sua vida? Gênesis 22, 8, 12 diz assim, Abraão respondeu, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos quando chegaram no lugar que Deus lhe indicara. Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Quem é que faz isso se não tem fé, meus irmãos? Como que a gente pode dizer que a fé desse homem começou aqui? Como que a gente olha para o texto e diz assim, a fé, agora esse homem passou a ter fé. Só faz uma coisa dessa, meus irmãos, quem tem uma fé madura. Quem tem uma fé experimentada. Tiago, ele seria muito injusto se ele falasse que Abraão conheceu a Deus naquele momento e já estava disponibilizando o filho dele para o holocausto com uma fé tamanha, dizendo, meu filho, calma, Deus ele vai prover o sacrifício. Não, meus irmãos, ele está querendo dizer que agora nós podemos olhar, isso é um fato que nós podemos ver, que Abraão, ele tinha uma fé de fato justificadora. Que ele tinha, meus irmãos, uma fé que provava, que dava frutos da justificação dele. Olha que interessante o próximo exemplo, meus irmãos, que Tiago disponibiliza para nós. E ele diz, primeiro ele diz que a justificação de Abraão, ela operava juntamente com as obras. E no verso 23 ele diz, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aquela fé que diz, eu digo ter fé. Mas Tiago está dizendo aqui, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente por dizer ter fé. No verso 25 ele diz, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E aí, meus irmãos, uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta. Alguém que faz uma pergunta precisa aprender, quer uma resposta. Então vamos responder a Tiago. Se ele está fazendo uma pergunta, meus irmãos, vamos responder a ele. E aí nós vamos lá para o texto de Raabe, em Josué capítulo 2, no verso 8 até o verso 11, que narra para nós a história de Raabe. E eu vou ler a vocês para que a gente possa juntos responder a pergunta de Tiago. O texto nos diz assim, antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og,
que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, ela dá uma declaração de que antes que eles estivessem lá, ela já sabia, ela já conhecia. Ela já cria no Senhor, ela já acreditava nas verdades que eram ditas por intermédio daquelas pessoas a respeito do Senhor. Olha só o que ela diz no final do verso que nós lemos: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque eu acredito nisso, eu vou produzir o fruto de esconder vocês aqui até que vocês consigam sair. Veja, meus irmãos, que a fé salvadora de Raabe não está naquilo que ela faz, evidente que não. Nada que nós façamos ou podemos fazer, meus irmãos, pode gerar em nós a salvação, porque a salvação está através do sacrifício de Cristo Jesus. Entretanto, meus irmãos, não há uma maneira de nós falarmos que somos salvos se nós não produzimos frutos tais de uma pessoa salva. Raabe esconde os espias, e isso demonstra aquilo que ela já acreditava no coração. O texto, meus irmãos, é maravilhoso. Nós lemos o texto e ele desvela em nós aquilo que nós devemos responder a Tiago. Porque a pergunta de Tiago, ela é essa para nós hoje. De igual modo, será que também não foi pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? As obras de Raabe, meus irmãos, mostram para nós o quanto ela cria. E a declaração dela no final do verso também nos diz a respeito da fé de Raabe. Ela diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. E é por isso que ela acolheu, porque ela teve fé, porque ela acreditou nesse Deus que ela só ouvia falar. Mas agora ela conhece de verdade. Mas agora ela tem a oportunidade de chegar perto. Tanto é que elas falam, ela pede àqueles emissários que salve a família dela. Porque ela ouviu que o Senhor, Ele pode fazer coisas impressionantes, coisas extraordinárias. O verso 9 diz: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque é o Deus, não é aquele Deus da estatuinha, não é um Deus que é mentiroso, não é um de tantos outros deuses, mas Ele é o Deus que divide o mar, o Deus que para o rio, o Deus que salva os seus amados dos reis. O texto que nós lemos de Tiago, meus irmãos, ele continua com uma resposta para nós. Como uma resposta para nós. E diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Quando nós voltamos para o texto, meus irmãos, nós vemos que o fruto da fé, ela resulta em serviço ao próximo. Quando nós temos uma fé genuína, quando nós acreditamos no Evangelho, quando nós acreditamos em Cristo Jesus, quando nós acreditamos que Ele fez tudo
por nós e nós não merecíamos, nós ficamos como quem deve. Nós ficamos como quem foi alcançado por aquilo que não merecia. E isso, meus irmãos, não nos deixa com um débito ativo, como quem fala assim, eu preciso pagar, mas nós ficamos, meus irmãos, como quem está à mercê do serviço ao próximo. Quando nós somos impactados pelo Evangelho de Cristo, quando nós entendemos que Ele fez para nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer para nós, isso, meus irmãos, aquece o nosso coração para que nós tenhamos uma vida que faça pelo outro também. Não aquilo que Jesus fez, porque seria impossível, mas nós vivemos uma vida, meus irmãos, que beneficia a vida dos outros. Uma vida piedosa, meus irmãos, uma vida que impacta a vida dos nossos amados. Foi isso que nós vemos no texto. Porque quando nós olhamos para Abraão, para a história de Abraão, o verbo que tem aqui é oferecer. Ele doou, ele deu, ele ofereceu a Deus Isaac. E quando nós olhamos para a história de Raabe, nós vemos que ela acolheu os emissários. Ela também beneficiou, a fé de Raabe beneficiou aqueles emissários. A nossa fé, meus irmãos, a minha fé e a sua fé está disposta a estender a mão, a ajudar o necessitado. A nossa vida é piedosa de forma tal que nós olhamos para as pessoas e nós encontramos, meus irmãos, caminhos para ajudar essas pessoas. O primeiro exemplo que Tiago dá aqui é uma pessoa carente, com falta de roupa e falta de alimento. Quantas pessoas nós vemos diariamente no nosso contexto que carece de roupa e carece de alimento diário? Nós estamos fazendo o acolhimento de roupas para o bazar daqui da igreja. Isso é prova da nossa fé, meu irmão. Porque não adianta nada nós cumprimentarmos os nossos vizinhos com a paz do Senhor, se esta igreja não fizer a diferença nesse bairro. Não adianta a gente chegar aqui todo bonitinho, como a gente faz, com uma roupinha boa, sair distribuindo graça e paz no quarteirão inteiro, sendo que essa igreja não muda a história desse bairro. Tem criança precisando de brinquedo? Não sei, você sabe, você conhece a vizinha aqui do lado? Você conhece os vizinhos aqui do lado? O seu vizinho que mora do lado da sua casa, você sabe se ele precisa de uma cesta básica? Você sabe se ele precisa de uma roupa? Você sabe se ele está precisando de alguma coisa? Não sei se você sabe ou não, mas às vezes a gente chega em casa e sai de casa e a gente fala assim, a paz do Senhor, Deus abençoe. Mas aquele vizinho, ele não está precisando do seu a paz do Senhor. Ele não está precisando do seu cumprimento. Ele está precisando de roupa. Ele está com fome, está precisando de comida. Ele está precisando pagar energia, conta de água, conta de força. É isso que o texto está nos dizendo. Se o irmão ou uma irmã estiver faltando roupa e necessidade, o que você vai fazer? Vão em paz? Raabe estendeu a mão para ajudar aqueles irmãos. Abraão, ele decidiu devolver a Deus o seu maior bem. Seu único filho, que ele esperou por tantos anos, para que se cumprisse aquela promessa das estrelas. Olha lá, o tanto de areia que tem na praia, assim será sua descendência. E Abraão passava dizendo, mas Deus, como assim? Aí vem o filho, depois de muito, ele já velho, e aí Deus diz, devolve ele. E ele resolve abrir mão do seu próprio filho, daquilo que ele tinha de mais importante.
O que eu e você temos disponibilizado a deixar por conta do Evangelho, para demonstrar a fé que temos, para ajudar o próximo, para alcançar o necessitado? Muito pouco. Nós fazemos muito pouco, meus irmãos. Eu faço muito pouco. Eu faço muito errado. Eu vivo aí andando, cumprimentando, dando a paz do Senhor. Mas às vezes as nossas vidas, meus irmãos, o fruto que nós produzimos não é esse. A gente não é conhecido por uma pessoa que ajuda o próximo, que vê a deficiência do próximo, o déficit do próximo e tenta suprir as necessidades. É por isso que nós voltamos lá no começo do texto e a primeira pergunta está: se alguém disser. Eu espero, meus irmãos, que Deus nos ajude a ter uma vida de quem não apenas diz ter fé, mas ter uma vida de alguém que demonstra pelos seus atos ter fé. Certamente nós não seremos salvos e nem feitos justos por conta daquilo que nós fazemos, porque a salvação é apenas por intermédio de Cristo Jesus, e nós acreditamos nisso, nós temos fé que é isso que acontece. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que não se vê. Nós acreditamos que a nossa boa obra, meus irmãos, não nos leva para o céu. Mas nós acreditamos também, meus irmãos, que quando nós acreditamos em Deus, que isso é uma verdade plena nas nossas vidas, as nossas mãos elas estão o tempo todo estendidas para beneficiar as pessoas, para produzir boas obras, para produzir bons frutos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Nós ouvimos uma palavra dessa e nós devemos dizer: é difícil. Mas o Senhor, Ele pode transformar a minha e a sua vida. E esse é o nosso pedido. Que o Senhor transforme as nossas vidas de forma tal que nós passemos a produzir frutos de quem verdadeiramente tem fé. Que o Senhor faça isso por vocês e que o Senhor faça isso por mim, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Que doce é ouvir a Tua palavra. Não tem nada que nos satisfaça mais do que ouvir a voz do Senhor. Ah, Deus, o Senhor é muito misericordioso conosco. O Senhor é muito misericordioso conosco, nos ensinando, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor deseja que nós vivamos. É um desafio para nós, Pai. Porque muitas vezes o nosso coração caído e corrompido quer viver uma vida, Senhor, de aparente fé, mas de mesquinhez. Mesquinhez prática. Nós vivemos uma fé acendida, às vezes os nossos lábios, mas o nosso coração, o nosso corpo, o restante, Senhor, das nossas vidas, vive uma fé mesquinha que não beneficia os outros. Ah, Deus, nós somos salvos por intermédio de Cristo. E por isso, Senhor, nós somos capacitados a beneficiar os nossos irmãos. Sê conosco, Pai. Nos ajude a viver uma vida que seja parecida com o Senhor. Esteja conosco em cada um dos nossos dias, para que nós nunca venhamos esquecer de que nós temos que frutificar, porque nós fomos plantados e enxertados na videira verdadeira que é o Senhor. Sê comigo, Senhor, e sê com os meus irmãos. É o que nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.